Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, psiquiatra clínico e psicodramatista. Há muito tempo eu vi uma expressão que é atribuída ao psiquiatra e criador da psicologia analítica Carl Gustav Jung, uma frase que ele teria dito. Eu digo teria porque eu nunca encontrei a confirmação. Eu vi uma citação, mas eu nunca vi a confirmação dessa frase num texto real, concreto de Jung. Então, quem é afiliado à psicologia psicanalítica, minha amiga Cibele, minha amiga Beth Rabelo, se tiverem conhecimento, por favor, gostaria de ter essa fonte. Mas, enfim, a frase que Jung teria dito se refere a uma história conhecida. Existe um escritor famoso chamado James Joyce, irlandês, nascido em Dublin, que escreveu vários livros de marcante importância na literatura mundial. Escreveu Cartas Dublinenses, Finnegan's Wake, Ulisses. E a escrita de James Joyce era uma escrita, e é ainda hoje, uma dificuldade enorme para os tradutores, porque é algo parecido com Guimarães Rosa aqui no Brasil, cheia de construções novas, neologismos, ou seja, palavras novas, construções novas, estilísticas. Então é sempre um desafio. Então o pensamento dele não é fácil de ser apreendido numa primeira leitura. Não é um livro não são livros que se lê rapidamente em primeira leitura. Mas se tornou uma grande referência mundial na literatura. E ele teria um filho que tinha esquizofrenia, à época também chamada de demência precoce. E que o psiquiatra que o atendia era Jung. Jung, recordo, Jung era suíço, mas era psiquiatra de origem, e depois se tornou discípulo de Freud como psicanalista, e depois criou a vertente própria chamada psicologia analítica. E um dia, James Joyce pergunta a Jung por que o filho dele, que tinha um discurso, que tinha um pensamento tão atabalhoado, tão difícil de compreender, tão confuso, era taxado e diagnosticado como esquizofrênico, e ele, que tinha uma escrita parecida, era reconhecido como um grande literato. E Jung teria dado uma resposta que, ainda que não seja verdadeira a origem dela, mas o sentido dela continua presente até hoje. Jung teria dito a James Joyce: a diferença é que você mergulha e ele cai. Ou seja, o que essa frase, seja de Jung ou seja de qualquer outra referência que eu nunca consegui descobrir, traduz é que a experiência psicótica, que é traduzida como psicótica no diagnóstico clínico, ela pode ser mimetizada pela experiência criativa, como a escrita de James Joyce, como as letras de Zé Ramalho, que são letras ou são textos que não são fáceis de aprender à primeira vista, mas que são reconhecidamente textos de beleza flagrante. Então, o que essa frase queria dizer? É que a experiência psicótica, ou seja, todas as formas em que há presença de construções delirantes, a presença de distúrbio de senso-percepção, ou seja, alucinações, a presença de, no caso específico da esquizofrenia, alteração de curso de pensamento, neologismos, e chegando às vezes até a própria incoerência do discurso, é que, embora seja similar à experiência criativa, o indivíduo detém controle dela, ou seja, é um mergulho. Essa é a diferença. Quando o indivíduo cai, ele é surpreendido pela queda. Ele não tem controle onde vai cair. Ele apenas cai.
Enquanto que o mergulho se traduz sempre por uma escolha e por um controle da ação. Podem os dois baterem no mesmo lugar, podem os dois chegarem exatamente à mesma fundura no mar. Mas um escolheu fazer aquilo e controlou a forma de fazer. O outro foi surpreendido e assaltado pela queda e termina caindo no mar e se afogando. Enquanto que o mergulho, a pessoa que escolhe mergulhar, dentro dessa analogia que a frase nos permite, a pessoa que escolhe mergulhar, ao atingir se vem de muito alto, ao atingir uma fundura grande, ele sabe que vai chegar numa fundura grande, ele controla a respiração e volta à tona. Enquanto que a outra pessoa que caiu de um precipício, surpreendido pela ação, ele bate no mesmo grau de fundura que o outro que mergulhou caiu, mas, surpreendido e assustado pelo que aconteceu, ele procura respirar e termina se afogando. Algo similar acontece quando nós estamos nos relacionando com pessoas que têm experiências psicóticas, seja de natureza esquizofrênica, seja depressão psicótica, seja um paciente com distúrbio bipolar de caráter psicótico, paciente em mania psicótica, outros quadros psicóticos de qualquer natureza. Lembrando que em psiquiatria, como a psiquiatria é clínica, portanto, para que a gente determine, não existe muita poesia para o diagnóstico, é só o reconhecimento da presença de pelo menos uma sintomatologia claramente caracterizada como um delírio claramente caracterizado, uma alucinação claramente caracterizada, ou uma perturbação no comportamento, o que nós chamamos de comportamento desorganizado, um apragmatismo claramente definido. Quando uma dessas três coisas está presente, em psiquiatria dizemos que o indivíduo tem esse adjetivo psicótico. Lembrando que esse é um adjetivo, não é um substantivo. Psicótico é algo que se agrega a uma experiência. O indivíduo, num quadro de depressão, ele tem depressão. Mas se no curso de uma depressão aparece uma ideia delirante de caráter de ruína, por exemplo, vamos supor, perdi tudo, meus órgãos desapareceram. Um delírio de ruína, ou chamado delírio de Cotard. O delírio que o indivíduo tem uma sensação, uma convicção que perdeu todos os órgãos desapareceram. Então, à experiência de depressão, ao diagnóstico de depressão, se agrega o adjetivo psicótico, porque apareceu um quadro delirante. Um paciente em mania tem uma elevação patológica de humor. Ele está acelerado, hiperativo, os pensamentos extremamente rápidos, conteúdos mais potentes, né? Mas se aparece uma ideia delirante chamada megalomania, ou seja, ideias de grandeza, eu sou dono do mundo, eu sou o sujeito mais milionário do mundo, eu sou algo nessa natureza, então essa mania passa a ter um qualificativo, o adjetivo de psicótico. Então, em psiquiatria, estar ou não estar psicótico é o reconhecimento da presença dessa tríade sintomatológica, pelo menos uma delas. Uma ideia delirante definida, claramente definida, uma experiência sensoperceptiva alucinatória claramente definida e ou um comportamento desorganizado claramente definido. Comportamento desorganizado não é ser como eu, que sou bagunceiro, vamos dizer assim, minhas coisas são bagunçadas. Não. Aquele comportamento que não tem uma finalidade, são ações que não são pragmáticas. Pragmatismo são ações que têm um fim específico. O apragmatismo, o comportamento desorganizado, são comportamentos que, olhando de fora, não se consegue definir para que ele está sendo realizado. São comportamentos desorganizados. Então, voltando e para a gente terminar, a frase atribuída a Jung, supostamente atribuída a Jung, em que o indivíduo que mergulha é diferente da pessoa que cai, ou seja, uma pessoa pode ter uma mente criativa acelerada, pode ter uma mente extremamente escrever de forma diferente, pode agir de forma diferente, mas se isso está passando como um mergulho, ou seja, é uma escolha da pessoa e ela ainda tem controle daquilo que está fazendo, isso não é uma experiência psicótica. A experiência psicótica é sempre para o indivíduo
uma sensação, à exceção exclusivamente do episódio de mania psicótica, em que a vivência do indivíduo que está num quadro de mania psicótica não é perceptível para ele, não acha, pelo contrário, ele se considera o dono do mundo, o rei do mundo, mas a experiência psicótica é sempre uma experiência que o indivíduo é assaltado por ela, não é escolhido por ela. Algo parecido acontece nas descrições das experiências místicas. As experiências místicas também são diferentes das experiências psicóticas, embora possam ser parecidas. A mesma vivência de dissolução do eu que todas as pessoas que praticam meditação ao longo de milênios buscam, que é a dissolução do eu e o mergulho num eu maior, o próprio paciente psicótico sente isso como não tendo divisória entre ele e a realidade. É como se ele vivesse numa casa transparente. Ele e o mundo são o mesmo. Só que isso é vivido como uma queda. É vivido como algo que é, e pode ser, e geralmente é, aterrorizante para ele. Ao contrário da experiência mística em que o indivíduo busca e ao alcançá-la, ele obtém algo diferente chamado de consciência cósmica. Então essa sensação de integração com o universo que o místico busca, a sensação de estar dissolvido no meio da realidade que o psicótico sente, são descritas às vezes com as mesmas palavras, mas a vivência não é a mesma. Um mergulha, outro cai. Seja o criativo, seja o psicótico, seja o místico, as descrições dessas experiências podem ser muito parecidas. Mas se nós confrontarmos a pessoa com o que está vivendo, a sensação dela é diferente. O criativo tem controle do que está fazendo, o psicótico é assaltado por ela e o místico, ele busca aquele estado de plenitude que, quando alcança, é o resultado da busca dele. Enfim, é só lembrete para dizer que psiquiatria, como diz uma paciente minha, não é fácil definir. Não é fácil ser psiquiatra porque as coisas têm múltiplos detalhes e é preciso, como disse hoje uma conhecida minha, preciso muita paciência. Paciência no sentido de escutar e saber discernir. Porque há muito emaranhado, muitas coisas são parecidas, mas são diferentes, ao final de contas. Tchau.